I have the envelope, please. And the Oscar for Best Picture is presented to... And the Oscar goes 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 to... And the Oscar... Olá, indicados e premiados, eu sou o Madu e foi uma correria conseguir assistir 9 filmes para gravar esse episódio. Ei pessoal, eu sou a Zizi e eu há muito tempo não ficava tão impressionada com a leva de filme de Oscar. Oi gente, eu sou o Eros e eu vou ali buscar uma cerveja na hora que eles forem discutir um dos filmes. Hoje a gente está aqui para comentar um pouquinho sobre cada um dos 8 indicados como o melhor filme da 93ª edição do Oscar 2021. Escuta aí, o episódio tá show! Bom, acho que antes da gente começar é importante avisar que o episódio de hoje a gente está particularmente atento a não dar spoilers. Eu não vou pagar cerveja. Duvido. Filmes recentes, nem todo mundo assistiu, então a gente está prometendo segurar a mão, mas é válido avisar que é impossível falar dos filmes sem falar pelo menos um pouquinho. Então a gente vai não contar as coisas que são as grandes reviravoltas e tal, mas um pouquinho dos filmes a gente não tem como falar. Tirando o clímax do filme e a finalização, o resto a gente conta. Resumindo. Coloquei aqui os filmes numa ordem, até pra você que tá ouvindo. A ordem não é do que mais gostamos pro que menos gostamos, ou qualquer ordem desse tipo. A gente optou por seguir numa ordem alfabética com o nome do filme em português. E o primeiro filme que nós vamos comentar é o Bela Vingança, ou Promising Young Woman. E aí, vocês gostaram? Eu achei um filme divertido. Não sei se ele estaria na minha lista de indicados ao prêmio de melhor do ano, mas é um filme divertido. E um filme sobre uma pessoa com trauma de estupro e tudo mais, não é exatamente o que eu juntaria na mesma frase. O que é forte no filme? A história, o argumento da história é forte no filme, mas o filme em geral eu acho ele assim, médio. Ele definitivamente não entraria na minha lista de filmes concorrentes ao Oscar. Não acho que é isso tudo. O final me satisfaz, mas eu passo mais da metade do filme associando ele a uma comédia romântica muito mais do que qualquer drama com potencial para concorrer ao Oscar. Sem spoiler, eu acho que é importante a gente comentar sobre o que é o filme, né? Pra quem tá ouvindo. Grande chance, digamos assim, do Bela Vingança, pra mim, é a temática, mais do que a história em si, o tema que ele debate. É um filme da Cassandra Thomas, nome da personagem principal, feito pela Carey Mulligan, e ela sofreu algum tipo de trauma, que eu não acho que não vem ao caso aqui falar o que é, tem a ver com ela e uma amiga dela que tiveram algum tipo de trauma, e ela se propõe a vingar esse trauma. Inicialmente, ela vai vingar de pessoas, eu vou chamar de aleatórias, é lógico que não são pessoas aleatórias, né, mas não são pessoas que estão envolvidas no trauma diretamente, mas ela tem o mesmo tipo de comportamento, que tem a ver com esse estupro, né, que às vezes traz aqui na fala, e em determinado ponto ela vai começar a colocar o plano de vingança em relação aos envolvidos naquele evento traumático na juventude dela, quando ela estava na faculdade. Acho que, em resumo, é isso, o filme sem spoilers. É um filme de vingança, né? A gente está acostumado a ver, já vimos vários, a gente está acostumadíssimo a ver o Liam Neeson sair por aí vingando os sequestradores que roubaram a filha dele, coisas do tipo. Só tem filme disso, inclusive. Na verdade, não fala isso, velho. O Liam Neeson tem bons filmes e bons filmes antigos, sacou? Mas ultimamente é só isso. Soco, porrada e bomba, sacou? Eu acho engraçado que não é o tipo de filme que eu gosto, então eu não tenho essa afinidade com esse lado da carreira do Liam Neeson e quase que pra mim é a parte, tipo, ele faz isso, eu só sei que isso acontece, mas eu não acompanho. Mas o Liam Neeson não tá nesse filme, tá? A gente tá falando aqui. O que eu acho forte do filme é a temática, é debater esse lugar do trauma que essa pessoa sofre. O nome do filme, que infelizmente em português se perde, porque chama Bela Vingança, mas que do inglês seria Uma Jovem Promissora. Virou tela quente, não virou? Bela Vingança, virou tanto filme de tela quente. Virou tela quente demais, né? Mas a Jovem Promissora, e a gente tá falando no filme de duas, a gente só acompanha
uma, mas existem duas jovens promissoras no filme que, de certa forma, têm a vida ali atrapalhada, para não dizer arruinada, por esse evento. E a gente entender ao longo do filme que é um evento que não incapacitou ninguém responsável pelo crime que acontece, mas incapacita as vítimas, né, de seguirem com a própria vida e de continuarem, esse pra mim é a melhor coisa do filme, né? É uma história relevante, é uma história importante da gente contar, mas o formato é um formato que de saída é um pouco... Tô tentando achar uma palavra que eu não consigo, assim, eu acho que ele cai no lugar de filme entretenimento, que ok, tem seu lugar, mas ele não traz talvez, não sei se não é nem um debate profundo, eu acho que ele tem alguns momentos de debates profundos, de cenas que me fizeram refletir, eu acho ele complexo de trazer 1000 personagens desse cenário clássico, mas o filme em si não me engaja enquanto filme. Ele tem duas coisas que me chamam muita atenção como filme, e aí até um negócio que é interessante ver que o nosso jeito de consumir filme é bem diferente, né, Zizi? Graças a Deus, nós seríamos as mesmas pessoas falando coisas iguais, mas eu fico muito de olho em algumas coisas que me chamam a atenção. Por exemplo, o fato dela começar a fazer a vingança com várias pessoas durante a trama. Ela vai vingar e ela vai vingando com vários personagens, que são homens, depois tem até mulher no meio dessas vinganças, né? E eu acho interessante que aí pra mim é uma coisa interessante de roteiro, é que ele consegue trazer diversas personas, eu vou chamar assim, tá? Personas de babacas que ela vai vingar. Ela traz pelo menos umas 8 personas. E é muito legal o jeito que a trama se estabelece, a mesma coisa se estabelece com 8, 7, eu não sei quantos são, né? Não contei. Mas como é que se estabelece em jeitos totalmente diferentes e a resposta dela muda, inclusive, em alguns, né? Desarma ela. Como é o caso do advogado. Ela é desarmada na vingança do advogado. Então, você vê coisas que você espera acontecer e aquela expectativa, de repente, ela falou, opa, peraí, tem uma coisa diferente aqui. Aí que tá. Eu acho que existe um contexto diferente entre o que ela começa o filme fazendo, que é... Eu não entendo que ali ela tá se vingando dos caras. Eu acho que ela tá dando uma satisfação pra ela mesma. Eu acho que ela tá tentando salvar outras pessoas. Que nesse momento do filme ela tá agindo muito mais como uma heroína, tentando salvar outras pessoas de serem vítimas da situação. E quando ela passa pro advogado e etc., tem um trigger no filme, entendeu? Tem um gatilho que ativa ela a começar efetivamente a executar a vingança pelo que aconteceu com ela 7 anos antes. Então, o contexto, a profundidade é um pouco diferente. Sim, mas eu não acho que deixa de ser uma vingança. Eu só acho que é uma vingança... Tô vingando a sociedade, né? Tô me vingando desse padrão. Mas eu concordo na lógica de que naquele primeiro momento é mais sobre ela tá presa ao trauma e depois é ela focando, inclusive, numa tentativa de talvez resolver e lidar com esse trauma. E isso é bem marcado no filme, né? É, inclusive, o momento que a vida dela começa a andar novamente. Tem uma outra coisa que eu gosto, que é contraponto um pouco que o Eros disse também. O Eros fala que ele quase se enquadra ali num romancezinho, um filminho mais água com açúcar. E eu lembro que eu tava assistindo com a Fernanda, que ela se apaixona em determinado momento do filme, e tem uma cena que eles estão na farmácia e começam a dançar. Como assim? O maior clichê, né? O maior trope possível em uma comédia romântica. Naquele momento, eu olhei pra Fernanda e falei, não tô acreditando que o filme é sobre isso. Então ele constrói ali umas 2 ou 3 cenas nesse tipo de cena de aguinha com açúcar, que eu comecei a ficar puto. E quando você descobre que não é, você fica feliz. O filme não é aquilo, né? O filme não é, muito pelo contrário. O final é satisfatório, sacou? Mas a forma como o filme é conduzido durante boa parte me incomoda muito, assim. Eu acho que podia ter mais profundidade nisso e a coisa andar menos pro lado clichê do filme, etc. Eu vou discordar de você de novo. Apesar de eu concordar que não é um filme favorito, eu acho que clichê é uma coisa que ele não é. Ele mira o clichê, mas toda vez que ele chega perto disso, ele tem alguma coisa que te volta pra um lugar de não clichê. Mas aí ele brinca com clichê com contrapontos. Clichê não é clichê à toa. A gente tem ali uma expectativa do que é um romance, do que é o desenvolvimento daquilo, e aquilo, eventualmente, no filme tem suas outras caminhadas, e ele faz isso com todas as outras situações clichês. A nossa língua coça pra dar spoiler, essa é a verdade. O que vocês acharam das atuações? Porque eu não acho que ela é fenomenal no papel, talvez outras atrizes teriam feito melhor do que ela aquilo ali. Eu gosto da atuação dela também. Eu também. Não tem problema.
Eu gosto da surpresa de ver a Carey Mulligan num papel desse. Não que a atuação seja ruim, mas eu acho que teriam outras atrizes que poderiam fazer melhor. Eu acho que outras atrizes fariam bem também, mas eu gosto da escolha dela exatamente por conta dessa inversão do clichê. A Carey Mulligan, ela tá normalmente em papéis em que ela é mocinha. Bom, a menina lá do Grande Gatsby, eu não acho ela exatamente uma mocinha, mas ela é uma personagem de uma feminilidade frágil, assim, né? Ela é aquela personagem que tá sempre em perigo. Ela é a donzela. Ela é a donzela em perigo. O que é perfeito, você pensar com... E essa inversão, né, de trazer essa atriz que tem essa trajetória, essa pegada de estar sempre nesse lugar mais mocinha, de repente não ser exatamente a mocinha. E acho que ela segura a peteca bem. Ou ser a mocinha interrompida, né? Que a ideia é essa, né? Ela era a mocinha, era pra ser a mocinha. E algo aconteceu. Black Messiah to the Black Panther Party. Vamos falar do segundo filme, então, Judas e o Messias Negro, ou Judas and the Black Messiah, onde a gente tem aqui um filme que é histórico, né? Ele apresenta, inclusive ele põe cenas históricas reais em algumas partes do filme, né? Não são atores, são os personagens reais, né? Gravações. O que vocês acharam do filme? Eu gosto bastante do filme, eu gosto da pegada documental dele. Acho que é um filme dinâmico, ele não tem um passo lento, assim, eu acho que ele evolui bem. Eu gosto muito dos dois atores, na verdade, tanto o que fez Run, quanto o outro ator que fazia um maconheiro em Atlanta, que é fantástico. A atuação é bem legal. Gosto do agente do FBI também, que é foda, é um cara que eu curto ele, assim, desde Breaking Bad. Eu tenho um problema com ele, que ele me dá medo desde o Breaking Bad. Ele é medonho. Nossa, a cara daquele homem já me dá medo de saída, assim. Ele aparece, eu já tô com medo. A presença dele é muito forte, cara. Vai falar dele em Fargo. A segunda temporada de Fargo com ele é fenomenal. E o papel dele em Fargo é muito legal. Porque ele não é essa pessoa de meter medo em Fargo. O medo que ele me meteu lá no Breaking Bad tá incutido até hoje. Ele aparece, eu tenho medo. Não, tudo bem. Ele em Breaking Bad é literalmente assustador. Ele bota medo também em Black Mirror. Ele faz da viagem espacial lá, onde ele é o cara que a história passa dentro da mente dele, no fim das contas. E ele é medonho naquele episódio também. Ele é um cara muito grande, eu não sei. Eu olho pra ele, ele tem todas as características angelicais clássicas. Ao mesmo tempo, ele traduz um medo, uma sensação de perigo. O lobo em pele de cordeiro, né? Eu acho que pode ser um pouco isso mesmo. Aquela pinta de serial killer. Cabelinho, né? Partir de lado, penteadinho, todo arrumadinho. É sempre assim. Ele é tipo Eros, né? Eros, terninho, alinhadinho. A ideia do Judas e o Messias Negro é sobre o movimento dos Panteras Negras, né? E o que tá acontecendo ali no contexto. E sobre alguma coisa relacionada, como o próprio nome diz, a um salvador e um traidor. Acho que dá pra resumir o filme assim, né? E vai mostrar essa relação com o FBI, eu não sei se é o FBI, acredito que é, né? Como é que fica a relação do movimento, os vários movimentos da cultura negra que estavam existindo no contexto americano, não só os Panteras. Então você tem vários movimentos ocorrendo e você tem um traidor, que é bem claro desde o começo, a primeira cena, né, é pra estabelecer o traidor. Então você já sabe quem é o traidor, né, que é o Bill O'Neill, é o personagem do Lakeith Stanfield, e ele vai ali conduzindo esses dois olhares, né? O olhar do Fred Hampton, que é o líder do movimento, e o olhar do Bill O'Neill, que é o traidor. E o olhar que talvez seja a parte do filme que me encanta um pouco da jornada desse cara traidor, de entender um movimento que até aquele momento ele não estava muito interessado em participar. Na verdade, ele é um low life, né? Tipo, ele é um bandido de meia tigela que é pego fazendo merda e o FBI literalmente precisa de alguém pra ser infiltrado. Gente, isso não é spoiler pra introdução do filme, que é isso. E o filme chama Judas e o Messias Negro, né? Tá no título, não é possível. Pô, a forma como ele se envolve e o jeito que ele se envolve nisso, e foda-se o movimento, eu tô nessa por dinheiro, e aí? Eu coço suas costas, você coça minhas costas? E ele é movido por isso o tempo todo. Aí é que tá. Eu não sei se ele é movido por isso o tempo inteiro, porque o que eu sinto é que aos poucos ele vai, de certa forma, realmente se envolvendo ali com o movimento. Acho que até rápido, né? Ele se envolve até rápido demais. Porque é um movimento de consciência, né? Consciência tem esse lugar de tipo, eu não tenho consciência até que eu tenho. E depois que eu tenho, é difícil de não ter. E ele é uma pessoa negra que entende que ele não é um bandidinho no começo do filme porque ele gosta de ser, né? É um contexto social político e que aqueles caras estão, inclusive, defendendo uma vida melhor pra ele. Um reconhecimento ali
Gente, desculpa, não concordo com isso definitivamente. Acho que ele não cria consciência porra nenhuma. Ele faz o que ele é mandado pra fazer no final. Ele continua vendendo informação. Qualquer argumento daria spoiler aqui agora. Quando eu falo consciência, não quer dizer que ele tenha consciência de fazer o certo, o errado, o não sei o que, a consciência da condição dele enquanto negro, naquele contexto social político. Ele se envolve com a questão, ele começa a se envolver. Ele se envolve com a questão. O que ele faz com isso, e tentando aqui não dar spoiler, são outros 500. Ele se envolve só com ele mesmo. Ele foge na hora que ele fala que vai proteger, ele quer jogar tudo pro alto, e aí ele é cercado por toda a vizinhança, e só por isso ele se envolve com a coisa toda pra reconstruir. Ele é um rato o tempo todo. Ok, eu entendo o que você tá falando. Eu acho que o discurso é esse. É meio que a figura de Judas, né? Quando Judas é retratado como o cara que tá traindo, mas ele tá traindo porque tem o dinheiro ali, que tem o ganho, mas ele tá traindo com uma dor, porque ele tá no meio do movimento. E não é uma traição simples, do tipo assim, tô traindo porque eu quero fuder esses caras. Não é isso. Ou tô traindo porque eu não tô nem aí. A gente pode até falar que tem uma coisa que a gente chama de fraqueza, que é o de eu vou me salvar primeiro. Primeiro vem eu, depois vem o movimento, depois vem o resto, e a gente vê o contraponto, porque o personagem do Fred Hampton é o oposto. O movimento primeiro, minha vida depois, é o Messias. Nomes de filmes, né? Não são escolhidos à toa. Judas não é também esse cara, tava só pensando no dele. Ele se defende primeiro, mas ele não necessariamente não acreditava no que Jesus falava. Ele acreditava tanto que ele tinha certeza que Jesus ia ressuscitar, né? E aí que a coisa dá merda. Antes da gente falar dos pontos fracos, deixa eu pontuar uma coisa que eu gostei demais, que é toda a proposta estética do filme. Uma fotografia bonita, um clima agradável, ela tem uma dinâmica, assim, eu acho que isso é um ponto super a favor. Ele consegue retratar a época, mas ter uma linguagem moderna ao mesmo tempo. Eu achei isso um ponto fortíssimo do filme. Também gostei bastante. Em geral, né? Não vou falar que todos aqui, porque eu não tô refletindo todos, mas fotografia foi uma coisa que, pra mim, tá excelente em quase todos, se não todos. Sim. Então vamos falar aqui agora dos pontos. A gente falou de muito ponto forte aqui, né? Mas aí a gente discutiu aqui, o que o Eros coloca não é ponto fraco, né? Mas é a interpretação, que é diferente. Mas eu queria saber de vocês, o que vocês enxergam como ponto mais fraquinho ali do filme? O que pega, assim? Eu tô perguntando sobre os pontos fracos aqui, porque ao mesmo tempo que eu não acho ele um filme excepcional, ao nível de, nossa, isso aqui pra mim foi fantástico, eu não acho nada nele também fraco. Acho difícil, eu também não tenho nenhum ponto fraco explícito. Madu, eu vou te contar que eu tava aqui com a exata mesma reflexão. Ele não é o meu favorito da leva, mas eu também não tenho nada pra apontar nele que é ruim. Vou puxar o terceiro filme, Mank. Talvez o que vai dar mais polêmica e discussão aqui. Vamos lá. Resumindo o filme, antes da gente iniciar qualquer discussão, é um filme que, pra ele ser pelo menos prazeroso de ver, você tem que assistir Cidadão Kane. E eu fiz isso. Falei na abertura que eu assisti filme pra caramba, ainda se reassistir Cidadão Kane. E é um filme que discute, de certo modo, a história, o contexto que tá envolvendo a escrita do roteiro de Cidadão Kane. E vai discutir um pouco de quem que é essa propriedade do roteiro, na verdade. É do Mank? É do Orson Welles? O filme gira em torno disso. O filme não gira em torno disso, né? Esse é o problema do filme. Ele promete girar em torno disso, mas não gira em torno disso. Mas não deixa de ser um filme sobre a Hollywood dos anos ali 30, sobre a indústria mesmo, que normalmente são filmes que eu acho super interessantes de assistir. Cidadão Kane é um filme que eu pago um pau do caramba. Acho um filmaçaço, assim, que não envelhece. Eu continuo achando ele incrível. Mas acho que a homenagem ali deixa um pouco a desejar, porque, na minha opinião, a melhor coisa do Mank ainda é o Cidadão Kane. Deixa eu trazer um contraponto aqui, rapidamente, antes da gente até evoluir na discussão. Por que eu acho que gira? De certo modo, ele tá colocando o Mank como o único e estrito escritor desse filme. A proposta do filme é colocar que não foi o Orson Welles e o Mankiewicz que escreveram, mas foi só o Mank que o Orson Welles adaptou aquilo de alguma maneira. E aí, grande parte das cenas mostram coisas que estão no universo do Mank que serviram de inspiração pro roteiro do Cidadão Kane.
Então, todas as vivências dele, de alguma maneira, as relações que ele estabelece estão ali dentro, são tratadas, e é uma inspiração no nível indireto, tá? Não discute a escrita, mas discute o que ele vivenciou que levou ele a escrever. Entendo o que você quer dizer e não discordo, não. Eu só acho que o filme, ele não é só sobre aquilo. Assim, eu não preciso ter tido uma experiência real com Roberto Marinho para eu entender o personagem Roberto Marinho, por exemplo, né? Vou trazer aqui o Cidadão Kane para o Brasil, para eu conseguir ficcionar esse personagem, porque por mais que ele tenha uma inspiração real, o personagem é uma ficção, e escrever sobre aquilo. E outra, às vezes a experiência é daquele cara. Aquele cara experimentou aquilo, mas a construção de edição de frase, qual é a palavra que vai ser falada, o que vai entrar antes de quê, a ordem, né, da narrativa como um todo, isso tudo conta a favor de um roteiro, e ele pode pegar o argumento, né, a base da história, e desenvolver ali um roteiro que é interessante. Então, entendo. O filme é sobre isso, é sobre o cara construindo a crítica e aquele personagem que ele quer mandar ver e quebrar o pau depois na hora de fazer o Cidadão Kane. Em teoria é sobre isso, mas eu não vejo a disputa real ali da autoria do roteiro. Mas eu não acho que o filme é sobre isso, não. Eu acho que essa disputa da autoria, pra mim, ela é totalmente secundária ali. Né? É um fechamento, vamos dizer. Mas pra mim vamos explorar a vida do Mank e mostrar como o Mank escreveu, porque ele viveu isso. E aí o Orson Welles é um personagem totalmente secundário, né? Ele mal aparece. Isso eu concordo, mas eu acho que o filme foi vendido como uma disputa, né? Acho que a proposta do filme era outra, e por isso acho que o filme é meio mal resolvido, assim. Ele não alimenta. Eu não acho que seja um filme ruim. Eu até gostei do Mank, assim. Eu gosto muito do diretor, eu gostei do filme. Tá na minha lista dos mais fracos, assim, do pacote do Oscar. Não tá no top tier, não. Eu dou mais voto pro Promising Young Woman do que pro Mank. Mas volto a dizer que eu também não acho que é um filme horrível, nossa, que perda de tempo, não é isso, é um bom filme, mas é porque eu acho ele um filme bem problemático, assim, porque se isso que você falou, Madu, fosse tipo uma coisa que fosse todo o mote do filme, tá, não deixa de ser, mas assim, eu acho que ele tenta ser sobre tantas coisas, né, ele tenta fazer uma crítica a Hollywood, ele tenta te falar daquela época, ele tenta explicar, né, como que surgiu o Cidadão Kane, ele tenta falar da briga dos dois, não sei o quê, e eu acho que ele acaba ficando um filme perdido, sem muito propósito, assim, eu não consigo entender direito qual é que é a dele. Tô nessa, eu acho que ele não tem propósito, ele não tem amarração, a impressão que eu tenho é que ele não vai pra lugar nenhum, na verdade, entendeu? A minha visão do filme eu tenho diversas coisas que eu realmente não entendi, não consegui captar, porque eu não tenho histórico. Eu não entendo tanto da década de 30 e 40, mais 30 ali, pra estabelecer uma crítica. Pra mim é muito clara a questão, tá? Quando a gente fala que o filme ele tem que ser pra quem tá vendo, ele tem que ser consumível, né? Ali. Eu não consigo consumir o filme, porque é uma fotografia da década de 30, né? Uma fotografia, mais que uma fotografia. É uma fotografia crítica da década de 30, da Grande Depressão e de Hollywood, de tudo que tá acontecendo, né? Nesse contexto. Eu acredito que é um filme que pra quem gosta e estuda cinema, é uma coisa assim, é um orgasmo filmográfico, porque ele tem citações e referências. Se eu que não conheço saquei um monte, imagina quem tá por dentro. Desde a estética do preto e branco, a marca de cigarro no canto direito, as cenas estabelecidas como um roteiro, que inclusive o letter ele rola como se tivesse um rolar de uma máquina de escrever, os ângulos de câmera, as atuações mais duras, ângulo baixo, ângulo alto. Então assim, é um ode a Hollywood da década de 30, com todas as referências. Eu não sei muito pontuar o porquê, mas nesse caso eu achei que isso tudo que você citou da linguagem me julgou contra o filme, porque isso tudo na verdade me tirou daquela história. Eu achei os efeitos com uma cara assim de filtro de Instagram, aquelas texturinhas e ranhuras pra dar uma cara de filme antigo e tal. A queimadura de cigarro, o David Fincher tá reaproveitando de Clube da Luta. Isso o Eros falou só porque ele queria falar de Clube da Luta hoje, a gente nunca deixa. Mas enfim, voltando, eu acho que isso ficou num lugar esquisito que me tirava do filme e não me proporcionou uma imersão
naquele universo da Hollywood dos anos 30. Fiquei com a sensação que é isso, você precisa de ter uma bagagem histórica daqueles personagens para sacar o que ele tá querendo contar e juntar, e eu acho que isso é sempre uma falha, no sentido assim, ok, você tem um filme de nicho, não acho que é um nicho suficiente, não estaria na minha lista do Oscar, por exemplo, mas você tem ali um nicho de um grupinho de pessoas que vai gostar. Hollywood, tanto que indicou ele aí ao Oscar, costuma gostar de filmes que falam dela mesma, né? Eu entendo quando você fala isso, eu tenho que ter a bagagem pra assistir, realmente é isso. Isso me incomoda também no filme. Eu não me sinto com a bagagem. Eu me senti aquele apreciador, aquele cara que tá começando a tomar vinho e teve acesso a uma garrafa dessas de $1.000 e te deram uma taça e pra você beber aquilo, beber um vinho canção, é a mesma coisa. Eu me senti nesse lugar e eu fiquei incomodado com isso. Tanto que talvez tenha sido o filme de todos, tenha sido o filme que eu mais estudei depois que eu assisti. E eu fui descobrindo, eu fui escavando e vendo um monte de coisa que eu acredito que, inclusive, se eu assistir uma segunda vez, eu acho que eu não vou assistir porque é um filme pesado, mas se eu assistir uma segunda vez no futuro, eu vou ter um entendimento talvez um pouco mais profundo daquilo. Então talvez o filme se torne um pouco mais interessante. Engraçado você falar isso do vinho, que eu fiquei com a sensação oposta. Eu venho com a referência de um Cidadão Kane, que é um vinho de, sabe-se lá quantos $1.000, né? De altíssima qualidade. E aí eu tenho um outro que foi colocado aí, ele, bem que antes de ser estreado, ele já era favorito ao Oscar, né? Antes do filme estrear e todo mundo ver, ele já era cotadíssimo, nananã. Então eu fui com uma certa expectativa. É um diretor, né? O David Fincher é um cara, tipo, foda. Gosto muito dos filmes dele. E o que eu senti é que, assim, as melhores coisas dele ainda são a estrutura do Cidadão Kane, que ele brinca. Ele te mostrar que aquela pessoa era real, que a gente já sabe. Assim, na verdade, eu fiquei com uma sensação de... É uma história que, tipo, eu já sabia, mais ou menos já sabia ela antes dela ser contada e não foi contada de um jeito que me convenceu. Agora, eu acho que o Gary Oldman tá bem no papel, assim, do mesmo jeito que ele tava bem no papel do Winston Churchill. Assim, é outro ator que é foda, né? Ele é fantástico. Na verdade, assim, o elenco tá muito bem, né? Assim, essa parte do filme, a técnica do filme é muito boa. A Seyfried fazendo a Marion é excelente, assim, ela tá no papel que pra mim é o papel pra ela. Parece que foi desenhado pra ela. Não, e a trilha sonora? Senti falta do Orson Welles. Senti falta do Orson Welles também. Trent Reznor, né? Fantástico. Uma última coisa que me incomodou no processo do filme é que o Fincher queria fazer uma homenagem ao pai. Para quem não sabe, o roteiro é do pai do Fincher, mas é um roteiro muito antigo que passou por uma revisão muito grande de uma outra pessoa, que eu não lembro o nome, de um outro roteirista contratado, mas que não foi creditado no filme. Então é um filme inteiro para falar de uma disputa de autoria de roteiro e quando, na verdade, ele mesmo comete aquilo que ele está discutindo. Gente, olha, daqui a 80 anos nós vamos ter um filme que vai contar a história do Mank, que conta a história do Cidadão Kane. Ele tá criando um Inception. É bem isso. Vamos falar de Meu Pai, não do meu pai de verdade, mas do filme The Father, em onde a gente tem aqui um puta senhor, né, o Anthony Hopkins, que tem 81 anos de idade, quando tá gravando esse filme, fazendo o papel de Anthony, um senhor de 83 anos. É Anthony Hopkins sendo Anthony Hopkins ali. Pra mim, é a melhor atuação que ele já teve em todos os tempos. E vale dizer que a Olivia Colman não fica por trás, né? Assim, ela não deixa barato, ela segura a peteca direitinho ali do lado dele. Pra quem tá ouvindo e não assistiu o filme, é um filme sobre... A gente não sabe se é um Alzheimer, se é uma demência, mas é sobre algo que leva o personagem principal, sei lá se ele é o principal, se a Anne é a principal, mas vamos colocar que ele é o principal, né? O Anthony... E leva ele a distorcer tudo que está acontecendo, porque apresenta esse esquecimento, né? Vamos chamar de Alzheimer aqui, né? Mesmo que não seja, porque não é explorado, não tem isso no filme falando, né? Aquela cena clássica no médico, a filha, né? O seu pai sofre de Alzheimer. Não tem nada expositivo nesse nível. O filme é todo imersivo. E ele vai mostrar essa relação do ponto de vista da filha, que cuida de um pai com Alzheimer, e vai mostrar também o outro lado da história, como é que a história tá se passando na cabeça do Anthony, que é quem sofre o Alzheimer. E pra mim é uma história muito forte. Quase um filme de terror, ele é bastante angustiante.
o domínio de cena é tão foda dos poucos atores, né? Tipo, e do cenário, que é basicamente um personagem, 2 ambientes, sacou? E o filme é muito dinâmico nesse sentido, pela pouca área que ele cobre, pela pouca quantidade de gente que tem. Ele é uma adaptação muito bem sucedida do teatro, né? Então essa dinâmica dos cenários foi muito bem traduzida para o cinema. Eu acho isso um dos pontos fortes do filme. Mas eu tenho me conectado muito forte com esse filme, porque eu tenho uma experiência dentro de casa com isso. O meu avô faleceu tem mais ou menos uns 2, com a pandemia eu perdi a referência, mas entre 2 e 3 anos, ele sofreu, né, essa demência, o Alzheimer no fim das contas, e a minha mãe era quem ficava muito próxima. Então, o tempo inteiro eu projetei a história que eu vi dentro da minha casa. E aquilo pra mim foi muito forte, que eu sempre vi o lado da minha mãe na história, né? É o lado da gente estar perto do meu avô, às vezes ele esquece. A gente ri, ô avô, você tá esquecendo. E isso é mostrado do ponto de vista do outro lado. Isso me deu uma angústia, mas me deu uma dor. Eu acho isso o outro ponto forte, né? Eu acho que o filme tem 3 fortalezas aí. As atuações, esse roteiro com cenário fluido, né? Que traduz ali do teatro para o cinema de uma maneira muito legal. E essa imersão do ponto de vista de quem sofre, né, de quem tem a doença. A gente está muito acostumado a focar em quem convive com aquilo e a dificuldade de ver aquela pessoa que deixa de ser a pessoa que você está acostumada, né, que você conhece, o seu pai e tudo mais. Mas dessa vez é uma imersão no outro lado e ela é muito angustiante. Ela é muito bem retratada. Eu quero colocar um ponto fraco. Pra mim tem um único ponto fraco que eu não gostei do Rufus Sewell, que é quem faz o Paul, o namorido da filha, né, da Anne. E eu realmente não sei. Ele é o único pra mim que destoa em atuação. É uma visão muito racional ali em cima. Eu não sei. Eu acho que tivesse cortado um pouco de tempo de cena dele e dado mais coisas, mais outras discussões por aquele cara que aparece lá, o Mark Gatiss, né? Ele não tem nome no filme, ele, né? O The Man. É tipo como se fosse o ex-marido da Anne, né? Ele aparece. Se tivesse dado mais cena pra ele, eu não sei. Me incomodou. A única coisa que me incomodou um pouco foi a presença do Paul em determinados pontos. Mas eu acho que o papel do Paul ali é meio ser o vilão da história. Não, mas assim, eu entendo. O que eu tô falando me incomoda é a atuação. Não é o personagem, né? É a atuação. É o cara, o ator. Não, acho que não é, mas você quer comparar o cara com o Anthony Hopkins também? É claro que ele vai destoar. Uai, coloca alguém que dá conta. A Olivia Colman dá conta. Se tem um filme com 5 pessoas atuando, cara, põe 5 pessoas bala, só tem isso, não tem, vai gastar dinheiro com efeito especial, não vai gastar dinheiro com cenário, tá tudo aí. A Olivia Colman dá conta, o Mycroft dá conta, eu só consigo achar que ele é o Mycroft, mas enfim. Mas não achei assim, não me incomodou a ponto de eu achar que tava destoando e tal, não, mas... Ok, entendi. Válido a crítica. Eu até entendo o papel dele de advogado do diabo ali, então... Não entendo não. Acho ele, ganhou o troféu de bosta mais bosta da história dos bosta do cinema. É o papel dele e você pode ter certeza que tem gente desse jeito solto por aí. Inclusive, eu acho que a confusão ali entra no lugar da gente ficar até com a pulga atrás da orelha se o Mycroft não maltrata, cara. Não faz o mesmo. O Paul, ele se torna um grande vilão nesse sentido, ele se torna babaca do babaca, porque a gente tem a visão do outro lado. Se a gente analisa só do ponto de vista da filha, se a gente tira todo o peso do lado, né, do Anthony, ele é babaca, mas não é tão babaca quanto a gente enxerga ele ali, porque nós estamos vendo o outro lado. Em famílias que tem pessoas com Alzheimer, que tem pessoas assim, isso você vê esse tipo de discussão não com uma dor, mas com uma conversa que se tem. Entende o que eu tô falando? Sim, mas eu não acho que ele é o caso, assim, porque eu acho que esse cara também não dá suporte pra ela. Uma coisa é, na tentativa de ajudar ela, ele pôr um contraponto e falar, mas espera aí, vamos ver direito, de fazer diferente, tá pesado pra você. Mas ele não tá preocupado com ela ali, hora nenhuma, ele não dá suporte pra ela, hora nenhuma, ele só piora. Mas não mostra, Zizi, não mostra o histórico, né? Não é construído o histórico dessa relação, a gente não sabe há quanto tempo ela vem, há quanto tempo aquilo tá sendo aceito. O que é mostrado é um momento de tensão, é um momento que ele já não tá aguentando mais. É por isso que eu tô falando que talvez seja algo além. Fica implícito algumas coisas, inclusive assim, o filme deixa claro que a relação daquele pai e daquela filha não é a melhor. Ele fica lá falando da outra filha como se ela fosse incrível, e a relação dos dois é visivelmente uma relação mais difícil, tensa, fragilizada. E você pegar aquele pai que era um babaca com a sua esposa e de repente ver que ela tem que parar a vida para cuidar desse pai, eu entendo essa motivação. Eu só não vejo ele, nem nas cenas dos dois, né, do casal, sendo uma pessoa que dá suporte a ela.
Próximo filme, então, Minari. Minari é aquele filme que conta a história de imigrantes coreanos nos Estados Unidos, aquele sonho americano, né, de tentar construir uma vida e ganhar a vida aonde a terra prometida permite, né, as pessoas que chegarem sem grandes coisas construírem ali uma vida, um império, uma empresa própria e um outro estilo de vida mesmo, né? E aí mostra pra gente o dia a dia de uma família em conflito com essas decisões, né? Um cara muito teimoso ali de conseguir aquilo, ele tem ali um limiar entre o obstinado e a teimosia, uma mulher que tá ali desconfortável com pra onde esse marido levou, mas ao mesmo tempo das tradições ali de época, porque é um filme de época também, e da cultura de ter uma certa aceitação, né? Do que o marido decide, uma criança que tem uma condição. E aí a gente acompanha o dia a dia dessa família nessa tentativa de se acertar, se entender e, enfim, ganhar a vida. Você tem o Jacob, que é o pai, você tem a Mônica, que é a mãe, você tem, inicialmente, né, o David, que é o filho mais novo, e a filha mais velha, que é a Anne. Né? A relação, começa o filme nessa relação, nós acabamos, né, não acabamos de vir para os Estados Unidos, mas acabamos de mudar para uma região dos Estados Unidos com a promessa do sonho americano. Em resumo, é isso. E aí tem um acontecimento que não é um spoiler, mas é quase a sinopse do filme, que vem a avó, a Sonja. Ela vem da Coreia, belíssima e exime a atuação, que ela te provoca tudo. Ela provoca riso, choro, raiva, felicidade. Ela é uma avalanche, né? Assim, que atuação. A gente estava falando da Anthony Hopkins, mas ela não fica um dedinho para trás aí é fenomenal. E com o personagem completamente inesperado, né? Porque quando a gente pensa que vem uma avó coreana, a gente imagina dela uma coisa completamente diferente do que ela é. Inclusive, ela entra para dar um sacode numa família mais tradicional, né? E, inclusive, ela que desperta a vida. Eu acho isso muito bonito do filme, porque ela entra como lugar de despertar a vida, né? Daquela família. Aquele menino que tem problema de coração, ninguém deixa ele correr, ninguém deixa ele viver, e ele fica aquele menino meio sem vício. E ela vai devolvendo isso para a família, de certa forma, né? A filha, a gana de se virar independente daquele marido e de correr atrás e resolver as coisas. E acho muito bonito. Tô empolgando aqui, hein? Falando. Pode me interromper se vocês quiserem. Mas o nome do filme vem de uma planta que ela leva, né? Vamos comentar. Essa família tá indo para uma fazenda. Então, o Jacob tá lá plantando várias coisas. Mas coisas coreanas. Coisas coreanas, é. É importante falar que ele tá plantando coisas coreanas, né? Legumes comuns da Coreia. É. E ela traz uma semente de uma planta da Coreia que chama Minari, que é uma dessas plantas, assim, medicinais que faz de tudo, né? Pelo que eu entendi. E o bonito, pra mim, assim, que eu achei, é que ela traz uma planta que precisa de muita água para poder crescer. Então ela planta esse Minari perto de um riacho, água nas simbologias aí, né? Eu jogo tarô, gosto de tarô. No tarô, a água são as emoções. Então é uma planta que precisa de muita emoção para crescer. Né, eu achei isso muito bonito no filme. E, ao mesmo tempo, Jacob tá lá tentando com um problema de falta de água. E ele tem falta de água, né? A fazenda dele enfrenta a falta o tempo inteiro. Ele tem esse problema com a água o tempo inteiro. Então, falta emoção ali e a avó vem representando essa injeção de emoção na família. Tem uma outra camada também que eu estabeleço com o Minari versus as leguminosas, né? Que o Jacob tá plantando. É que uma coisa que ela mesma fala, que a Minari cresce em qualquer lugar. É como se fosse a família coreana, né? No ponto de vista dela, a família suporta qualquer coisa. O amor, né? Que é o que tá sendo discutido. E o Jacob tá lá. Ele só consegue fazer aquilo se for do jeito certo, se for do jeito que ele planejou, se a planta crescer, né? É quase que é o contrário, é o contraponto mesmo. Muito bom, muito bom. Fotografia maravilhosa, né? Não precisa nem de entrar nisso, né? Fotografia maravilhosa, trilha bonita, boas atuações, a gente falou, né, da avó, mas os outros personagens todos bem, assim, eu achei um filme bem completo, bem gostoso de assistir, tem cadência. O menininho, assim, o David, é uma criança. E uma coisa que a gente vê acontecendo em dramas, quando você tem que forçar a atuação de criança, é que aquilo fica demais, né? Geralmente passa no ponto. Ou fica quem ou além. Imagina um menininho de cabelo, né? Cabelo cortadinho, cabelo convencional coreano e galocha. É isso, assim. E ele atua de um jeito. Não, e uma galocha americana, né? Bota de cowboy.
Sim, a galocha dele, bota de cowboy, é maravilhoso. Esse menino tem futuro. Nossa, é muito bom. A menina manda muito bem também, ela só não tem espaço no filme tão grande, né? Mas a menina também é muito boa. Ela perde o brilho, tem uma criança mais nova atuando bem, qualquer outra coisa perde o brilho, né? E ele é foco da história, né? Ela não, ela é secundária, né? Ela tá ali entre os principais e ela tá ali só compondo. E sim, aquela coisa adorável, ele rouba a cena total. Tem criança fofinha, tem uma história que, apesar de ser de imigrantes coreanos, ela é muito americana, que honra esse lugar do que os americanos mais têm orgulho de si mesmos, né? Mas eu só não acho que vai segundo ano consecutivo pra Coreia. Mas eu acho que é o tipo do filme que ganharia um Oscar fácil. Vamos falar de Nomadland. Zizi, dá o resumo desse aí, porque pra mim ele não tem história, não consigo dar o resumo. Nomadland é um filme que acompanha uma comunidade que não é uma comunidade informada, né? É uma tendência americana de pessoas que moram nos seus veículos, não tem uma casa, mas moram nos veículos, e eles têm uma série de empregos temporários e eles vão viajando ao redor dos Estados Unidos para ir pegando esses empregos e vivem nessa vida nômade. É um filme inspirado num livro e a personagem da Frances McDormand, que faz a personagem principal, é a Fern, né? Ela é um resumo das várias personagens desse livro, tocam nela. Um filme com um aspecto muito documental. A gente acompanha, né, um ano de vida dessa personagem e vai entendendo um pouco desse universo que eu não conhecia, mas que aparentemente, né, depois do filme eu dei uma lida sobre, se tornou uma coisa que tá pontual e crescente nos Estados Unidos. Tá querendo comprar uma van, Zizi? Fala a verdade. Não tenho vontade nenhuma. Não, eu gostei muito, assim, de Nomadland. Eu acho que é um dos pontos altos do Oscar esse ano. Apesar de não ter roteiro específico do filme, a fotografia do filme é muito bonita. E a história da Fern é bem legal, assim. A relação dela com a irmã, a relação dela com as outras pessoas que estão vivendo aquele período ali. Eu gostei muito também, Eros. Eu acho ele um filme bem... Ele tem um posicionamento político sem ser tendencioso, sem ficar, né, levantando bandeiras e forçando pontos de vistas. E ele tem uma coisa de mostrar aquele universo, mostrando o que ele tem de ruim, mas também o que ele tem de bom. Eu acho esse cuidado muito interessante. A própria Fern, ela tem uma construção assim, a gente vê ela se sabotando várias vezes, mas a gente também sente, hora nenhuma, eu duvido da força que é aquela personagem, né? Ela é uma mulher extremamente forte, mas a gente vê ela se sabotando em algumas situações, porque essa história de não ter uma casa vem junto toda uma bagagem de preconceitos, né? De, você precisa de ajuda, nossa, tem condições, e fica todo mundo querendo ajudar, e não necessariamente ela precisa de ajuda, ou a ajuda que ela precisa não é exatamente essa, porque eu acho que mora mais no lugar do vínculo, da pessoa que tá ali no meio do caminho entre estar sozinha e ter aprendido a se virar sozinha, mas que, como todo ser humano, tem um anseio ali pelo vínculo com o outro, e ela desajeitada nisso. Pra mim é um filme sobre o minimalismo, assim, eu vejo o minimalismo em tudo, nas expressões dela, ela tem microexpressões e que traduzem totalmente o que ela tá falando. A fotografia, ela é minimalista no sentido de que tem poucos elementos, geralmente são fotos amplas, imagens super amplas, ou focados só nela, né, só na face dela, e a câmera ela até vibra como se estivesse andando ao lado dela, mas geralmente é 2 elementos em tela. É minimalista no sentido de pouca conversa, pouco diálogo. É minimalismo até no sentido de narrativa. Eu confesso que eu não sou a pessoa que tem o gosto pra esse tipo de coisa, mas eu admiro a técnica, né, que tá ali por trás, no sentido de atuação, de fotografia. Frances McDormand é um monstro, né, em atuação, assim, é incrível. Eu ia falar, essa é outra atuação que a gente põe nessa lista aí das 2 últimas que a gente pontuou, porque ela é fenomenal. Eu gosto dessa história, né, do simbólico, assim, do filme das sensações, né? Eu acho que ele é um filme que te guia muito pela sensação. A gente vê ela em comunhão com a natureza e aquilo te pauta para uma sensação. De repente, quando ela tá ali preocupada com alguma coisa, a gente vai para um mar revolto, e essa natureza externa que vai mostrando um pouco pra gente da natureza interna e desse lugar de uma personagem que ela é um pouco indomável, nesse sentido de não ser a figura que encaixa no padrão de morar, casar, enfim, apesar dela vir desse
lugar, naquele momento ela já não se encaixa muito mais. Ela tem uma coisa meio selvagem da natureza que acompanha ela na história. E isso é muito interessante do filme, eu gosto bastante. Assim, eu passo muito tempo me colocando no lugar, assim, da personagem, sacou? Tipo, de como seria viver sozinho daquele jeito durante tanto e tanto tempo. É meio desesperador. Eu não gosto nem de almoçar sozinho, né? Tipo... terapia. Não, eu adoro ficar sozinho, mas tem coisas que me incomodam de rotinas. E acho que ficar sozinho o tempo todo ia me deixar louco, sacou? Louco. E que, de certa forma, apesar de isolada, nômade e tal, ela mantinha contato com pessoas daquele contexto dela e vai girando e vai encontrando e, de certa forma, eu acho que ela acaba encontrando naquelas pessoas uma família. É uma comunidade, ela tem um ciclo familiar ali de encontrar as pessoas, de rever e de correr atrás e de trabalhar com as mesmas pessoas na mesma época do ano e coisas do tipo. Eu achei isso muito, muito foda. Mas é um contraponto, né? Porque tem uma comunidade, mas ao mesmo tempo realmente é uma comunidade de pessoas sozinhas, né? E aí ou você tá ali na imersão da comunidade ou você tá no isolamento, e o filme é muito legal de mostrar essas duas coisas e mostrar os riscos do momento sozinha, né? Você não para em qualquer lugar para dormir. Eu acho que ele é, assim, uma proposta bem com essa cara de documental mesmo. Me apresenta um universo que eu achei interessante, que eu não conhecia, e que me põe num lugar de, tipo, tanto me questionar meus próprios preconceitos com relação àquilo. Modos de vida diferentes. Eu gosto quando os filmes me trazem isso, me dão uma ampliada, né, nas possibilidades e tal, e enfim, quase questionar que, porque ao mesmo tempo eu vejo ali uma conexão tão humana e natureza, e eu acho que isso é uma coisa tão forte, mas ao mesmo tempo tão assustadora pra gente que é criada em apartamento, que eu acho que o filme mexe comigo um pouco nesse lugar, né, assim, aquela natureza toda e aquela solidão toda, e uma pessoa que enfrenta aquilo com força. Vamos falar então do set de Chicago. Filmão, né? Eu, assim, resumindo o filme, é a história de pessoas ali que estavam, assim, mais explícito 7/8, né? Que você vai descobrir que são 8 no começo, depois viram 7. Mas 7 pessoas que estão envolvidas no movimento anti-guerra do Vietnã. E são protestos, grupos de protestantes ali, e os líderes ou os grandes cabeças desses movimentos, que não são 7 movimentos, mas tem vários movimentos em paralelo acontecendo, eles são capturados e acusados, né, de serem provocadores de paz coletiva, né, vamos dizer assim, né, não é só o protesto, eles são acusados de além do protesto, de causar violência. E é um filme sobre o julgamento, vandalismo. E um filme sobre o julgamento do 7. Então o filme inteiro é o típico filme de tribunal, né? O tempo inteiro ali no julgamento e com flashbacks, onde eu vou mostrando o que aconteceu. Aaron Sorkin sendo Aaron Sorkin, né? Assim, tá pra nascer o dia que eu assisto alguma coisa do Aaron Sorkin que é ruim. O cara é o gênio do roteiro, né? Tipo isso. O cara, ele é muito consistente, né? Ele é muito consistente no roteiro. Consistente em temática, consistente em qualidade, né? E é aquilo, ele cumpre o padrão Aaron Sorkin. Ganha o que eu tava com a expectativa de ver, assim, o payoff maravilhoso. Ele é um gênio do roteiro, mas ele não é o gênio da direção. Então, acho que é um filme que poderia ter uma proposta estética mais interessante, ter uma dinâmica melhor. Quando a gente coloca um roteiro do Aaron Sorkin na mão do David Fincher, a gente tem um filme tipo Rede Social que é estupendo, né? E eu acho que o Aaron Sorkin não tem esse gás na direção de fazer alguma coisa desse tipo. Mas não significa que o filme é ruim, muito pelo contrário, é um filmaço. É um filme sobre personagens, né? No fim das contas. E é um filme de roteiro. Acho que o Sacha Baron Cohen rouba a cena, mas eu acho que o Jeremy Strong, como o Jerry Rubin, também tá muito foda, apesar dele ser... É Cheech and Chong, né? É Cheech and Chong. Os dois são Cheech and Chong. Eu vejo, eu lembro, gente, eu até juro que eu pesquisei se tinha relação histórica dele com o Cheech and Chong, que pra mim eles estavam fazendo esse papel. Velho, o cara me chama de velho todo episódio e cita Cheech and Chong, sacou? Tipo, você não era nem nascido quando existia Cheech and Chong, é tipo... A Cheech and Chong não é velho, Eros. Cheech and Chong é clássico, ao contrário de você que é um velho. Uma outra atuação pra mim que tá cabulosa, mas cabulosa, e eu gostei muito, é a do Gordon Levitt, ele fazendo o papel do promotor. Eu adoro o ator, então assim... Gostei muito, né? Ele sendo ele de novo, né? Ele sempre faz esse papel. Eu acho que ele não tá ruim, mas eu acho ele, tipo, engolido por outras figuras, né? Assim, realmente o Baron Cohen
destrói. Jeremy Strong tá muito bem. O Tom Hayden, pra mim, que é um cara que, tipo, o povo pira nas atuações dele, mas eu acho elas todas meio que com a mesma cara e eu acho que ele não brilha ali naquele momento. É muita gente famosa pra um filme só, né? O Frank Langella é um filho da puta, né? Tipo, puta que pariu pro juiz, velho. Nossa, que bicho escroto. E pensar que isso, de certo modo, é real, né? Assim, o que tá ali é real, né? De certo modo, não. Isso é real até hoje, né? Assim, eu acho que o pior é isso. A gente não melhorou muito, não avançou muito de lá pra cá, né? E é o segundo filme que fala de Panteras Negras, né? Eu falei, olha, temático esse ano, né? Esse ano tem temas bem definidos. Apesar disso ser uma coisa que é meio en passant no filme, né? Assim, conta ali a história daquele cara, mas depois também entende que, enfim, spoiler. Ah, mas eu não sei até que ponto, porque o filme chama o 7, né? Ele é o 8º, então fica meio claro. Eu, como bom ariano, nem sei, acho que tô estudando, nem acredito em signo, nem tô em signo, nem sou ariano. Eu tô fazendo uma piada aqui. Eu ia falar virginiano, se você quer fazer a piada. É isso aí que eu queria falar. Eu, como virginiano que não sou, mas com a mente virginiana, eu fiquei, putz, por que tem 8? São 7, por que tem 8? Fiquei incomodado pra caramba. Eu, como pisciana lerda, também fiquei. Não me incomoda, não. Ah, você é o id, né? Você também é aí. O 7 tem 8, velho. Errar a conta, e aí? 7, 8 tá pertinho. Eu fiquei achando que o Abby Hoffman, que é o Sacha Baron Cohen, e o Jerry Rubin, o Jeremy Strong, eles faziam o papel um só, sabe aquele de Vitor que a gente falou? Eu falei, tem certeza, eles estão fazendo o papel de um só, porque os dois são hippies, né? Não era isso. É um momento Fight Club no meio do set de Chicago. Mais uma interseção aí de Lynch. Eu fico aqui pensando, né? Realmente eu acho que é aquele momento. O David Lynch precisava do Aaron Sorkin e o Aaron Sorkin precisava do David Lynch. Os dois filmes poderiam ter sido maiores nesse sentido, apesar de que o Aaron Sorkin levou essa do David Lynch, do David Finch. Falei Lynch. Já pensou? O set de Hollywood ou o Monkey de Chicago, né? A gente fazer uma mistura. Então vamos falar do Som do Silêncio, que o nome em inglês é muito melhor, né? Que é Sound of Metal. Eu posso chamar ele de O Som do Metal? Som do Metal. Vamos chamar ele do Som do Metal? Metal is the Law? Vamos falar. Vamos mudar o nome do filme, porque ele é tão melhor em inglês. Conta, Eros, o que é o filme? O Som do Silêncio é sobre um baterista que vai perdendo a audição e a gente já começa o filme vendo ele ficando praticamente surdo e todo o envolvimento dele, o desenvolvimento pessoal dele e a aceitação disso durante o filme e a relação dele com a surdez, com o silêncio, com o histórico de vida dele, com relação com drogas, o relacionamento que ele vive, a busca do que ele acha que é a felicidade dele no final, assim. Eu acho que é isso, é uma história sobre um personagem e a relação dele com o mundo, assim, o tempo todo. Pra mim, a discussão ali é de um cara que perde o que é essencial. Tudo na vida dele gira em torno dele poder ouvir. A relação dele é construída em cima da banda. A banda, né, primeiramente é construída, depois a relação dele é construída em cima desse movimento da banda. O fato dele estar sendo reestabelecido, né, de drogas e de outras coisas, tem a ver com a banda. Então, quando a gente tira a audição dele ali, que é o que explora, né, o filme, é sobre alguém que perdeu aquilo que é a base da vida dele. Então, o filme, pra mim, é sobre isso. Essa discussão. Mais ou menos parecido com o que você acha, mas eu acho um pouquinho diferente. Parece que é contraditório, mas não é. Eu acho que é um filme sobre uma pessoa que nunca teve e nunca soube o que é o essencial para ele na vida. E aí, quando você tira dele a audição, você tira dele o que ele acha que é, e aí sim ele chega numa busca real. Ali é a trajetória da vida dele de encontrar o que realmente é essencial para a vida dele. Bonito o filme. A primeira cena é maravilhosa. Inclusive, sem dar spoilers, é uma cena que te enviesa a ler o personagem, ler os dois principais personagens, né? Que é o Ruben e a Lou. Te leva a lê-los de uma maneira que você descobre que não é bem aquilo, né? A primeira cena não me cria essa perspectiva de tipo, imaginar uma coisa diferente. Como eu sou o id, né? Vamos ver o que acontece. Tipo, eu não vou ficar criando. Tipo, ainda não era o momento de decidir como seria o final do filme. Então,
Não, mas eu digo no sentido de preconceito. Quando eu olhei pra aquela primeira cena, e não é spoiler porque é a primeira cena em que você tem um baterista de cabelo pintado e a mulher cantando metal, eu falei, dois porra louca. Eles são, mas já não são mais, né? Eles já não estão na porra louquice. Eles foram. E aí você entra num lugar que eu acho que talvez seja o que mais me encanta no filme, apesar de... Eu sou a entusiasta do filme, assim. Então, muitas coisas me encantam e ao longo dessa conversa isso vai surgir. Mas essa talvez seja a principal. É um filme que lembra que o cinema fala sem precisar só do diálogo. Ele é áudio e ele é imagem. Então, assim, ele coloca a música, né, esquisitona, pesadona, e depois mostra esse cara tomando suco verde e malhando. E ouvindo jazz. E você vai fazendo essa construção de que aquilo não deixa de ser ele. Aquele momento, naquele palco, aquela música não deixa de ser ele, mas a vida atual que eles levam, né, não é exatamente aquela mais. O que já me dá o histórico, né? Lá na frente, quando eu descubro que ele tem problema com droga, que também é no começo do filme, tá, gente? Não é spoiler. Não me surpreende, porque eu entendo o contexto. De novo, sendo preconceituosa, achando que só satanista que não usa droga, né? Não, tem que ser satanista e pintar o cabelo de louro. Não basta ser satanista. Aqui, se eu fosse do Choque de Cultura, eu diria que é Nomadland com música, porque eles moram no trailer também, né? Maravilhoso. Tá vendo a temática se repetir? Maravilhoso. Boa observação, eu não tinha me dado conta disso. Eu acabei de me dar conta. Beleza, então no Oscar nós temos documentários, filmes sobre trailer. Filmes sobre trailer e filmes históricos, filmes sobre trailer e Father. Não, mentira, tem Young Promising Girl também. Promising Young Girl também. Young Woman. Ah, tá, tem... Como é que é o nome dela em português? Caralho, aquele filme lá tem... Bela Vingança. Bela Vingança. Corrigindo meu preconceito, quis dizer assim, pessoas que têm uma densidade sofrida na vida, que isso tá lá na música e que isso faz parte do que muitas vezes leva as pessoas ao vício. É isso que eu quis dizer, gente. Eu tenho uma coisa com o filme, assim, adorei, eu vou dizer até que é meu segundo favorito da lista, que é o segundo, talvez o segundo ou terceiro que eu mais gostei dos 8, mas o meio dele pra mim, depois que eu terminei de assistir, eu comecei aí você começa um movimento de análise, né, eu digeri o filme, e eu senti o meio do filme com um barrigão, assim, sabe, achei que teve um monte de cena que pra provar a mesma coisa precisa ser repetida e repetida e repetida, então eu fiquei questionando algumas coisas da eficiência da parte central, não desgosto dela como todo, mas é o que a minha sensação. A gente ignora o Madu. Ignora o Madu, tem nada disso. Porra, não. Deixa eu explicar o que eu tô querendo dizer. Eu não acho que é inválido, tá? Eu só acho que tem repetição demais em cima de uma mesma coisa pra provar um ponto. Que eu já entendi, e depois tem de novo, e tem de novo, e tem de novo. Não, velho, mas aí que tá, não é pra provar um ponto, é pra te contextualizar, é pra te colocar dentro do filme. Mas eu já fui colocado na primeira cena. E é um crescendo. Cara, é isso que eu tô dizendo. Eu me senti colocado no que ele queria mostrar muito antes do que ele terminou a mostra. Então a minha experiência com o filme foi essa. Não, mas não dava pra ser um curta-metragem, velho, era pra ser um longa, sacou? É tipo... Ah, não, isso aí é desculpa de roteirista que usa Deus Ex Machina. Não é essa a questão. Eu tô dizendo o seguinte, do 100% do miolo, com 50% eu já me senti satisfeito com o que ele queria passar. E aí eu achei o resto encheção, eu não via crescente. Pra mim chegou no mesmo ponto, em alguns pontos. Eu via crescente. Eu também vi. E eu acho que ela é... o contraponto pro final, que a gente não pode falar que dá spoiler, mas eu via crescente, isso não me incomodou em nada. Mas aí eu acho que é questão também de tipo, né, cada um percebe, sente de um jeito, o gosto, né, e tudo mais. É um festival de atuação. Riz Ahmed, puta que pariu! Puta que pariu. Ele e o cara, né, O Joe, que faz o Joe. Exatamente, o Joe, o mentor dele. Puta que pariu. Que atuações são aquelas? Não, fantástico. É tipo, a primeira vez que eu vi o Riz Ahmed foi em The Night Of. Puta que pariu, velho. Eu apaixonei com o cara ali, tipo, e ele vai só surpreendendo. E esse papel dele, ele tá muito, muito foda, velho. Ele manda muito, muito bem. O cara é uma outra avalanche, né, assim. E eu acho que esse ano tem um pouco isso, né? São filmes de atores, né, da disputa aí, tanto que a gente comentou da atuação de quase todo mundo. Agora,
além das atuações, eu gosto muito desse roteiro que foi lapidado ao longo de 15 anos, né? O cara passou 15 anos produzindo e refinando e tal. Eu acho ele um roteiro tão otimizado, em que as frases são precisas, elas falam o que elas precisam falar, as cenas são precisas e trazem o que elas precisam trazer. O Madu discorda comigo na barriga ali do meio, né? Mas, de maneira geral, ele é muito otimizado, certeiro, assim. É um roteiro que eu fico muito encantada de construir em cima dessas imagens e daquela falinha que já resume tudo e que já te fala tudo que você precisa saber e não tem nada sobrando no filme. Sometimes you have to lose yourself before you can find anything. Bom, pra fechar, duas coisas aqui. Primeiro vamos discutir quem que a gente acha que ganha e depois qual o filme que você mais gostou, independente de premiação. Podemos? Matematicamente, é do Nomadland, né? Por que matematicamente? O Oscar é a última premiação da temporada de premiações. E os votantes do Oscar são basicamente os mesmos que já votaram nas outras premiações. E eles já elegeram Nomadland nas outras premiações, o que provavelmente significa que ele vai ganhar o Oscar também. Agora, o Oscar tem um processo de votação esquisitíssimo, que eu nunca sei explicar como que ele funciona, mas que ele não elege o melhor de cada... Tipo, não é tipo eu voto no meu favorito e a somatória, quem é mais votado, ganha. Ele faz uma medição que vai excluindo os menos favoritos e no final das contas ele fica com o que é mais, o que a maioria das pessoas citou como tipo ok. Então ele acaba escolhendo o filme mais democrático. Ele escolhe aquele filme que não incomodou ninguém. Então, Judas and the Black Messiah pode ganhar, né? O fato de Nomadland ter ganhado todos os prêmios antes, não quer dizer necessariamente que ele vai levar o Oscar, porque em várias edições já aconteceu diferente disso. Pois é, por conta desse processo de votação, né? Porque antes deles mudarem isso, acabava não tendo essa surpresa, porque os votantes são os mesmos. Então ele entra matematicamente como favorito, mas pode não ser assim, né? E pra você, Eros? Eu acho que Nomadland leva também. Tem cara de filme que ganha Oscar. E o filme é bonitão. Eu gostei bastante dele. Engraçado, isso eu não acho. Não acho que ele tem cara de filme que ganha Oscar. Eu acho que o The Father tem cara de filme que ganha Oscar. Eu acho que o Minari tem cara de filme que ganha Oscar. O Nomadland eu não acho que tem cara de filme que ganha Oscar. Inclusive, eu me surpreendi quando eu assisti o filme de tipo, olha, é esse o filme que tá encabeçando aí a corrida? Não imaginava, assim. Acho que ele tem uma pegada muito mais artística do que o Oscar costuma contemplar. Pra saber se o filme tem cara de ganhar Oscar, gente, você tem que olhar pra capa do DVD dele e imaginar ele com aqueles lourozinhos assim, ó. Cabe? Se couber, é o filme que vai ganhar. Eu vejo o Father nessa posição. Você não viu a placa da capa de Nomadland, não, velho? Os louros cabem todos em volta da placa, assim. Bom, eu acho também que o Nomadland leva, até pela questão matemática, tudo que você lê, né, aponta ele. Se eu vou pra linha do que não incomoda ninguém, que realmente aqui, né, não incomoda, mas também não salta aos olhos, é o Judas and the Black Messiah. O Judas e o Messias Negro. Eu acho que tem mais chance, assim, se for alguém for roubar o do Nomadland, eu chutaria o The Father mais. É uma potência, é um filmão, e tem esse lugar de... Ele é democrático no sentido de, tipo, é uma história tão universal. Sei lá, eu acho que se alguém fosse roubar, eu acho que o Judas é um candidato, porque eu continuo com a impressão de que o Oscar está com uma campanha de transformar o Oscar em mais negro, assim. É uma coisa que tem vindo das últimas temporadas, de tipo uma reparação do histórico, da falta de diretores negros, de atores negros e etc. Depois do ano do Oscar So White, a coisa ficou feia pra eles, né? E aí eu acho que pode ser um ladrão, pode ser esse. Mas eu não apostaria minhas pedras nisso. Caso aconteça... eu ia pontuar que eu acho que fica entre os dois, assim, entre o Judas e o The Father pra roubar, mas o Judas eu vejo ele roubando mais num ponto de vista político, por esse tipo de coisa, do que pelo filme em si, e o The Father pelo filme em si. O que é uma pena, né? Porque quando a gente viu o Moonlight roubado La La Land,
naquele momento. eu fiquei muito feliz de estar acordada e vendo aquilo. Tipo, assisti Oscar não sei quantos anos da minha vida e pela primeira vez teve uma cena boa no Oscar, né? Mas o Moonlight é um filmaço. Não que o Judas seja um filme ruim, muito pelo contrário, é um filme muito, muito, muito bom. Mas eu não acho ele melhor do que o The Father, por exemplo. Eu também não acho, não. Também não acho. Inclusive que leva a gente à próxima pergunta. Qual o filme que você mais gostou, Zizi? Eu ficaria com Sound of Metal. Ele é muito meu tipo de filme. Muito mesmo. E a imersão do filme me deixou... a gente falou muito da imersão do The Father, mas a imersão do The Sound of Metal também me deixou, assim, bastante comovida. E é um filme que a gente não pode falar. Tem uma parte dele que é difícil de falar sem dar spoiler, mas a reta final dele me traz uma amarração da história que tem muito a ver com a minha filosofia de vida. Então eu acho que ele junta um estilo de filme que eu gosto com uma filosofia, né, uma mensagem, digamos assim, por trás que eu gosto, com o resto do filme, um roteiro perfeito, uma visão do cinema que cabe muito pra mim, né, disso que eu falei do roteiro enxuto e tudo mais. Então, nossa, eu há muitos anos não ficava tão fã de um filme igual eu fiquei de Sound of Metal. Muitos anos mesmo. Sound of Metal foi o único dos filmes do Oscar que eu terminei e falei, puta que pariu. Inclusive, mandei no grupo do WhatsApp no minuto que eu acabei de assistir pra vocês. É o filme mais foda que eu vi esse ano, assim. É um soco no estômago, velho. É muito bom o filme. O final é extremamente reconfortante. É tipo, putz, velho, é foda o filme, é foda. É ele. Se dependesse de mim, era ele que levava, sacou mesmo? Era o dono da estatueta. Ele pra mim é o segundo, pra mim ele é muito foda, é nesse nível puta que pariu. Só eu gostei mais do The Father, porque é o que mais me tocou, talvez por uma proximidade com o tema. Ter visto isso dentro da minha casa de alguma maneira. Então eu terminei o filme arrasado, assim, sabe? Ficou me remoendo e me consumiu de alguma maneira. O Sound of Metal, eu lembro que eu e a Fernanda assistimos junto, a gente acabou e ficamos conversando uma hora e meia sobre o filme, assim, direto. Tocou muito. Mas um nível que é mais racional do consumo, da análise. O The Father eu não tive que analisar no final. Eu só consumi, sabe? Ele foi puro consumo. Então foi pura imersão. Isso me chamou mais atenção. Eu acho que isso que você teve com The Father, eu tive com Sound of Metal. Eu também. Tipo, puta que pariu, velho. Eu tava de peito cheio. Eu fiquei feliz com o filme, sacou? Não, e ele parte de uma experiência, assim, eu nunca perdi a audição, tá, gente? Mas é porque no final das contas não é sobre isso. Mas ele parte desse... Eu me identifico com a jornada daquele personagem de uma maneira que eu entendo. Eu sei direitinho o que ele tá sentindo naquele momento, de certa forma. Então, resumo, pessoal. Se vocês forem assistir alguns filmes do Oscar, assistam The Father, The Sound of Metal, sacou? E o Nomadland também. Não, o Nomadland não precisa assistir não, viu, gente? Não, o Nomadland e o Minari, cara. Eu acho que o Minari não tá muito aí na disputa, mas eu acho que o Minari, ele talvez seria o meu segundo da lista, assim. Seria o meu terceiro. Eu ficaria aí entre ele e o Nomadland na minha lista, e eu ficaria entre o terceiro. Cara, há muito tempo, né, como eu disse na introdução, há muito tempo eu não via uma leva de Oscar que eu gostava tanto dos filmes, porque... Para mim, o segundo lugar é uma disputa entre o Minari e o Nomadland, e o terceiro lugar é uma disputa entre quem ficasse em segundo e o The Father, porque a conexão, a escolha do Sound of Metal é só porque a minha conexão com ele é muito mais forte. Tudo bem, uma boa safra. Uma boa safra.